irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que a bênção do Senhor continue sendo ordenada sobre sua vida e preciosa família. Aqui estamos, irmãos, mais uma vez, para juntos estudarmos a lição da nossa escola bíblica dominical. E nesta oportunidade estamos, ou melhor, iremos estudar a lição de número 12, que traz o seguinte tema: vivendo em oração. Vivendo em oração. A oração como uma ferramenta, como uma prática na vida cristã que com certeza só tem a nos abençoar, ok? E o nosso texto bíblico base está em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 15. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15. O nosso texto bíblico para meditação está em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, que nos diz: E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ok? 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Ok, irmãos? Na nossa introdução, o autor diz: orar é falar com Deus. Importante isto. Orar é falar com Deus. E quando nós falamos que orar é falar com Deus, estamos falando de comunicação. Todavia, não somente de comunicação, mas também de comunhão. E quando falamos de comunhão, falamos de relacionamento, pois o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E através do ato de orar, podemos construir um relacionamento com Deus. Ora, quem se ama, quem ama, gosta de estar em comunhão, pois a comunhão constrói relacionamentos sadios. E o autor diz ainda na nossa introdução que a oração tem a ver com essa disposição em apresentar a Deus agradecimentos e necessidades. Então, através do ato de orar, apresentamos a Deus a nossa gratidão, a gratidão por tudo o que Ele tem feito a nós, mesmo sendo nós imerecedores. Apresentamos também todas as nossas necessidades, pois confiamos em sua provisão, e também intercedemos uns pelos outros. Então, no ato de orar, desenvolvemos também uma construção de comunhão com o nosso próximo. Ao orarmos pelo nosso próximo, intercedermos pelo nosso próximo, estamos valorizando o nosso próximo. E ao valorizar o nosso próximo, estamos construindo uma comunhão com o nosso irmão, certo? Também o autor diz aqui na introdução que no ato de oração buscamos a vontade de Deus para nossas vidas. Então, oramos
apresentando para Deus os nossos sonhos, propósitos, desejos, projetos e procuramos saber através da oração se tudo o que há em nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, oração tem a ver com todos estes pontos que eu acabei de colocar para os irmãos aqui nesta explanação inicial, ok? Uma outra coisa importante, aliás, o nosso primeiro ponto diz: por que orar? Por que orar? Certo? Por que então orar? Vamos ver aqui, o autor coloca para nós: precisamos adorar a Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. E a oração faz com que ele possa ser adorado. Adoração é reconhecer a majestade de Deus, seu poder, sua provisão. Deus já sabe o que precisamos, mas ainda assim ele tem prazer em nos ouvir. Mais do que transmitir informações, a oração traz a nós a oportunidade de receber de Deus respostas às nossas petições. Então é importante entendermos que a oração está vinculada a uma prática de adoração. Pois no ato de oração, eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço a minha insignificância e a superioridade de Deus. Então, queridos irmãos, nós adoramos a Deus quando nos inclinamos a Ele em oração. A oração, então, tem a ver com esta prática de adoração, de culto, ok? Então, quando nós oramos, nós adoramos a Deus. Não podemos, de forma alguma, restringir a ideia de adoração apenas ao ato de cantar hinos, ok? Opa, cantar hinos também é expressar adoração, mas não é a única forma. Podemos também adorar a Deus nos inclinando a Ele em oração, certo? A oração também é uma prática de adoração. E o autor coloca para nós que Deus já sabe o que vamos pedir. Todavia, por valorizar a comunhão, o relacionamento, Deus deseja que expressemos a Ele tudo aquilo que há em nós, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios e assim por diante. E, diante da atividade da oração, o nosso Deus ministrará às nossas vidas respostas. Diz o autor: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É um texto bíblico, está na Bíblia. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Então, reconhecemos que a oração é uma prática de adoração. Reconhecemos também que Deus, Ele ministrará a nós respostas diante da oração realizada por nós. Agora entenda, a resposta dada por Deus para nós pode ser pelo menos 3. Existem 3 tipos de respostas que Deus pode nos dar diante das nossas petições. Primeira resposta: sim, sim, eu vou conceder aquilo que você está me pedindo em oração. Segunda resposta: não, eu não vou lhe conceder, porque se eu lhe conceder este pedido, você não viverá um futuro de bênção. Então não. O nosso Deus também diz não, né? Terceira resposta
que Deus pode nos dar a respeito de nossas orações. Espera um pouco, espera um pouquinho. Eu vou lhe conceder, mas tenha um pouco de paciência. Espera e na hora certa veremos, ok? Então, o nosso Deus, Ele pode nos dar respostas em oração. Uma resposta, sim, não, espera, ok? Cabe a nós procurarmos interpretar o que Deus tem a nos direcionar na atividade da oração. Amém? 1.2. Precisamos de comunhão uns com os outros. Precisamos de comunhão uns com os outros, ok? O autor diz: Deus deseja ter comunhão conosco. Essa comunhão pode vir por meio de nossa leitura da palavra de Deus, mas se dá principalmente por intermédio da nossa oração para com Deus. Foi o que eu disse no início. Oração é um ato de comunhão que está vinculado a relacionamento. A oração não pode ser limitada apenas a uma prática religiosa. Não podemos restringir o valor da oração apenas a uma prática religiosa, litúrgica, uma prática desprovida de espiritualidade, certo? Mas, quando falamos de oração, falamos de comunhão com Deus, uma construção de comunhão com Deus. O autor ainda diz: a comunhão com Deus deve igualmente afetar a nossa comunhão com nossos irmãos. Jesus teve uma vida de oração e orou por seus discípulos. É possível que Deus, no momento da oração, nos inspire a orar por pessoas que estão próximas ou distantes de nós. E como na oração Deus fala conosco, Ele pode mover nossos corações à intercessão. Então, peraí. Se no ato da oração estou construindo um relacionamento com Deus, comunhão com Deus, posso também, no ato da oração, desenvolver a comunhão com o meu próximo através da disposição de interceder, de orar pelos meus irmãos, de pedir a Deus em favor daqueles que estão na condição de irmãos em Cristo, certo? Olha o que nos diz aqui, rapidamente, se você tiver aí a sua Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 3, nos diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Ou seja, Paulo estava desenvolvendo sua comunhão com Deus no ato da oração, mas ao mesmo tempo desenvolvia e manifestava em suas palavras de oração comunhão com o seu próximo. Quando ele ora pelo seu próximo, ao orar por Timóteo, Paulo está manifestando uma importante faceta da sua comunhão com Timóteo, ok? Então, quando oramos a Deus, desenvolvemos comunhão com Deus, e quando no ato de oração a Deus intercedemos pelos nossos irmãos, estamos manifestando comunhão com aquele irmão que é objeto ou objetivo das nossas intercessões, ok? 1.3. Precisamos confessar. Vivemos em um mundo dominado pelo pecado
E apesar de não sermos mais dominados por ele, não estamos isentos de pecar. Por isso, é necessário que confessemos a Deus aquilo que fizemos contra ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Uma coisa importante a ser considerada: somos pecadores. Apesar de já termos Cristo como Salvador, não é? Apesar de ter o nosso nome escrito no livro da vida, ainda estamos presentes no mundo e em algum momento podemos pecar, podemos falhar. E cabe a nós confessarmos os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. E este ato de confissão de pecados pode ser desenvolvido na prática da oração. Quando você ora, você pode explanar ao Senhor a sua confissão, dizer ao Senhor os seus pecados, falar para o Senhor os seus pecados e o seu desejo de vencê-los. Pedir ao Senhor auxílio e forças necessárias para vencermos as tentações, para vencermos as inclinações da nossa carne. Porque, diz a Bíblia, a carne é fraca. A nossa carne sempre estará inclinada a pecar. E por isso, devemos pedir ao Senhor auxílio e forças necessárias para vencermos as inclinações da nossa carne. Amém, irmãos? E isto pode ser feito no ato de oração. Confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas debilidades, as nossas fragilidades e pedir ao Senhor auxílio para que possamos superar as investidas tentadoras da nossa carne. Ok? Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Eu quero que vocês me acompanhem aí em Daniel, capítulo de número 9, versículos 3 e 5. Daniel, capítulo de número 9, versículos 3 e 5. No versículo 3, a Bíblia diz, né? Daniel expressa da seguinte forma no versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, né? Ele se dirige a Deus com oração. E diz o versículo 4: E orei ao Senhor, versículo 4, e orei ao Senhor. E o que ele disse na oração dele? Versículo 5: Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ou seja, na prática da oração, Daniel estava confessando os pecados. Confessando os pecados. No ato de orar aqui, vemos a presença da confissão, certo? Então, você pode sim, através da oração, confessar pecados e pedir ao Senhor auxílio, forças necessárias para vencer o pecado. Ok? Capítulo de número 2. Como orar? Diz o autor, em atitude de humildade. Então, devo desenvolver o ato de oração em uma atitude de humildade. E o autor diz, certa vez, Jesus contou uma parábola de um homem que entrou no templo para orar, mas sua prece e atitude eram desprovidas do senso de oração a Deus. Jesus disse que esse homem orava de si para si mesmo,
ou seja, ele era o referencial para a sua oração e não o próprio Deus. Sua oração estava baseada em tudo o que ele fazia, de forma que sua justiça própria sobressaísse às demais pessoas. Nessa mesma história, Jesus destaca outro homem que, com humildade, fez sua oração. Jesus encerra a história dizendo que este homem foi justificado para sua casa, e não o outro. Diz a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 14, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. É uma história bíblica muito conhecida. Vamos ler? Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo 18, versículo de número 10 ao 14. Vamos ver aqui. Estou aqui com a minha Bíblia, não é? Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14, diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então este homem, que é um fariseu, um religioso, ele está orando. E nessa oração, ele exalta a si mesmo. Ele se vangloria, ele reconhece, ou melhor, expõe a sua prática religiosa como se fosse a coisa mais linda a fazer naquele instante, não é? Olha só o que ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Meu Deus, né? Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Que espiritualidade, hein? Jejua 2 vezes na semana. E nós não queremos aqui de forma alguma questionar a eficácia do jejum, mas questionar o comportamento deste homem diante da prática do jejum. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Meu Deus, não questionamos a importância do dízimo, mas questionamos o comportamento deste homem ao dizimar, certo? Percebemos que este homem exalta a si mesmo. Este homem elenca suas habilidades, sua espiritualidade, os elementos que compunham sua espiritualidade. O que podemos destacar deste homem é soberba, jactância, utilizar a oração para a exaltação de si mesmo. Mas diz a Bíblia, versículo 13, o publicano, porém, o publicano, que não é um religioso, mas é um funcionário público, é aquele que cobra os impostos, uma atividade desenvolvida em prol do Império Romano, não é? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, em sua oração, diferentemente do religioso fariseu, o publicano reconhece sua condição, pecador. Sou um pecador. E sendo eu um pecador, necessito da tua misericórdia. E é por isso que ele está dizendo: tem misericórdia de mim. Reconhece o seu estado e reconhece que depende de Deus. Somente aqueles
que reconhecem o seu estado e que são dependentes de Deus, podem orar com humildade e agradar o coração de Deus e fazer com que Deus, em sua vontade, seu querer, incline os seus ouvidos ao nosso clamor. E diz o versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se aproxime de Deus com humildade. Se aproxime de Deus em um ato de oração, onde você reconhece suas fragilidades, sua pequenez, suas limitações, ok? Então a nossa oração, ela deve sim ser realizada com humildade. Outro ponto aqui, abordado pelo autor: não buscando a glória dos homens. Nos tempos do Novo Testamento, havia pessoas religiosas que faziam questão de orar em praças públicas, mas apenas para serem notadas, para darem uma demonstração de espiritualidade e serem admiradas pelos homens. Olha só, né? Sobre essas pessoas, Jesus disse que já foram recompensadas. Jesus não disse que havia problema em uma pessoa orar em público. Nós fazemos isso nas orações públicas congregacionais na igreja local. O que Jesus quis abordar foi o uso da oração para autopromoção. Olha só que situação. Vejamos um texto bíblico, Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, e Jesus aqui no Sermão do Monte está ensinando sobre a oração. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Que problema, né? Orar com o propósito de ser visto pelos homens, porque ao ser visto pelos homens, ele pode ter em si mesmo o título de espiritual, o título de homem de oração. Então, vou orar aqui para que todos vejam que eu oro, porque agindo assim, conseguirei manter o meu título de espiritual, de homem de oração, não é? E diz ainda o versículo 5, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. Ou seja, nós não podemos orar para sermos vistos pelos homens. Podemos orar, devemos orar para sermos vistos por Deus, ok? Pois a recompensa vem de Deus, ok, irmãos? Aleluia! Que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Ore a ele, ele está te vendo, ele irá te recompensar. Amém? Então, devemos orar não com a proposta, não com o objetivo de sermos reconhecidos como espirituais. Mas vamos em frente, sendo objetivo. Há pessoas que quando vão orar, passam um bom tempo repetindo o que já disseram, né? Tem uma prática do pagão, da idolatria, do idólatra, não é? Uma oração repetitiva. Passa um bom tempo repetindo o que já disseram, como se Deus não pudesse entender o que foi dito. Jesus disse que não precisávamos ser repetitivos em nossas orações, pois Deus, que nos vê, sabe do que precisamos. Os gentios fazem suas orações a ídolos de madeira ou pedra, mas aqueles que são de Cristo oram
a um Deus vivo, ok? Nós oramos a um Deus vivo. Sendo assim, a nossa oração, ela não deve ser desenvolvida com palavras repetitivas, mecânicas, como se a oração fosse apenas um elemento litúrgico, um elemento mecânico. Não, devemos orar acreditando que quem está a nos ouvir é o nosso Pai. É o nosso Pai. E se é o nosso Pai, temos liberdade de expressar aquilo que está no nosso coração, não com uma disposição mecânica, com palavras repetitivas, palavras vãs, não é? Quando lemos Mateus capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz, né, Jesus diz, e orando, não useis de vãs repetições. Vãs repetições. Aquela coisa, né? Aquela coisa tradicional, histórica, que vem, não é? Daquela tradição. A pessoa fica ali, né? Com aquelas mesmas palavras e não externa a Deus aquilo que está no seu coração. Podemos nos aproximar de Deus e externar aquilo que está no nosso coração, pois Ele é o nosso Pai. Amém? Terceiro ponto da nossa lição, Jesus orou e nos convida a fazer o mesmo, certo? Jesus teve uma vida de oração, isso mesmo. Jesus, ele ensina sobre oração em seu ministério, mas Jesus não somente ensinava, Jesus orava, ok? Jesus tinha uma vida prática em oração. A prática da oração está presente na vida de Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, teve uma constante atitude de oração. Jesus Cristo não deixou de orar, nem negligenciou a oração. Devemos seguir o seu exemplo. Olha o que nos diz a palavra sobre a vida de oração de Jesus, né? Marcos capítulo 1, versículo de número 35, nos diz aqui a palavra do Senhor. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Bem de manhãzinha, bem cedo, ainda estava escuro, Jesus orava, clamava. E Jesus nos ensina aqui que é importante, antes de desenvolvermos as nossas atividades cotidianas, os nossos compromissos do dia a dia, buscarmos ao Pai em oração. Isto é extremamente importante. Vejamos aqui também um outro texto a respeito da vida de oração de Jesus. São muitos textos, mas eu vou apresentar apenas mais um, né? A palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo de número 6, versículos 46, diz assim: e tendo-os despedidos, foi ao monte para orar. Aqui, né? Marcos capítulo 6, versículo 46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Jesus desenvolvendo a prática da oração. Então, irmãos, a oração sempre estará presente no ministério de Jesus. Jesus é para nós exemplo de vida de oração, ok? Um outro ponto que o autor nos coloca, Jesus nos orientou a orar e esperar uma resposta de Deus, ok? O autor diz, ele disse aos seus discípulos que orassem em nome dele ao Pai. João capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos ver? João capítulo 14, versículos de número 13 e 14, que nos diz assim
a poderosa palavra do Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, é no nome de Jesus, não é? Sempre é bom iniciarmos as nossas orações pedindo em nome de Jesus, ok? É o certo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ok? Olha só que importante isso aqui, né? Olha só, capítulo 14, versículos 13 e 14, vou ler novamente. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, é no nome de Jesus. Ore a Deus, clame a Deus, em o nome de Jesus, e Ele lhe dará uma resposta. Lembrando, Deus pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espera. Vamos conversar. Espera um pouco. Tá bom, irmãos? Muito importante assimilarmos isso. Chegamos então à conclusão de nossa lição. Para o cristão, orar não é uma opção, mas um mandamento com objetivos específicos. Por meio da oração adoramos, confessamos, obtemos comunhão e recebemos respostas de nossas orações. O exemplo de Jesus, que teve uma vida de oração para falar com Deus, receber dele orientações e suplicar por seus discípulos, deve nos motivar a fazer o mesmo. Não podemos negligenciar nem ignorar esse instrumento tão importante de edificação espiritual, que nos aproxima do eterno e abre portas divinas para as nossas vidas. Ok, meus queridos irmãos em Cristo, guarde este ensino de hoje no seu coração. Não deixe de orar. Clame a Deus. Utilize esta importante ferramenta chamada oração. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, e lhe conceda uma semana de vitória. Amém? Deus continue sendo com todos vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém.